Esta fronteira corta a Alemanha ao meio, separando o leste do oeste, o comunismo da democracia, a repressão da liberdade. Seu único objetivo: impedir o povo da Alemanha Oriental de regime comunista de fugir para a liberdade da República Federal da Alemanha, no lado ocidental. Entre muros, a fronteira interna da Alemanha. A situação de Berlim é bastante peculiar. Situada no centro da Alemanha Oriental, no final da Segunda Guerra Mundial a cidade foi dividida em 4 setores, e em 1961 as seções ocidentais foram cercadas por uma divisa fortificada de 155 quilômetros, o Muro de Berlim. Esta é Berlim Oriental no início dos anos 80. Esta rua leva a Berlim Ocidental. Para entrar nessa zona restrita, é preciso ter permissão especial, mesmo para visitar o cemitério à esquerda. Fechado desde que o muro foi construído. Nesse ponto começam as barreiras que marcam a divisa, e ultrapassá-las significa risco de morte. Por trás do que é conhecido como muro interno, fica um lugar em que o cidadão alemão oriental comum nunca pode entrar. Uma faixa de terra fortemente protegida. Assim ela era no início dos anos 80. As fortificações são reforçadas e expandidas continuamente. A área ao longo da zona restrita é patrulhada não só por soldados, mas também pela polícia da Alemanha Oriental e outros agentes. Impedir as pessoas de fugirem da Alemanha Oriental comunista era uma operação cara e complicada. Dois soldados vigiam 200 metros do muro. No total, são 1.200 oficiais atuando em Berlim. O obstáculo seguinte é uma cerca elétrica. Basta um toque para que o alarme dispare. Os soldados nas torres de vigia podem ver onde o alarme foi disparado. O fugitivo nem desconfia, mas os guardas já sabem o que está acontecendo e onde. Assim, podem alertar os companheiros ao longo da divisa e direcionar as operações. À noite, a terra de ninguém ao redor da divisa fica tão iluminada como se fosse a luz do dia. Na parte ocidental, essa área é conhecida como Faixa da Morte, um local onde os guardas alemães orientais atiravam para matar, caso esse fosse o último recurso para evitar uma fuga. Pelo menos 136 pessoas perderam a vida ao longo do Muro de Berlim. A Igreja da Reconciliação ficava em meio à Faixa da Morte. O muro separava a igreja de sua paróquia, cuja maior parte dos membros morava na parte ocidental da cidade. Em 1985, o regime da Alemanha Oriental demoliu o templo, talvez porque ele simplesmente obstruía a visão dos guardas. Estes obstáculos impedem qualquer passagem, seja de fugitivos ou de guardas de fronteira. Do outro lado, um tapete de aço com pinos de 14 centímetros de comprimento pode ferir gravemente quem pisar neles. Os guardas da Alemanha Oriental o chamavam de tabuleiro de aspargos. Os alemães ocidentais o apelidaram de Stalinrasen, gramado de Stalin. O terreno é nivelado de tempos em tempos, assim qualquer pessoa que tente atravessá-lo deixa suas pegadas. E este é o famoso Muro de Berlim. Com 3,60 metros de altura, é a última barreira intransponível. O lado do muro que dá para a Alemanha Ocidental ainda faz parte da Alemanha Oriental. Em alguns locais, há aberturas utilizadas pelos guardas para inspeção. É preciso 2 guardas de fronteira para abri-las. Assim, eles conseguem controlar o estado do muro também do outro lado. Em alguns cruzamentos de ruas, os painéis de concreto armado não eram ligados para permitir a passagem de tanques no caso de uma guerra. Quase todo mundo conhece esse lado do muro, visto do Ocidente.
Há plataformas de observação, em princípio construídas para a polícia de Berlim Ocidental, mais tarde para os turistas. Esta vista da rua Bernauer Straße mostra que o sofisticado esquema de controle em Berlim é muito mais que apenas um muro. Berlim é um caso especial. O lado ocidental da cidade, parte efetiva da República Federal da Alemanha, fica situado no meio da Alemanha Oriental. A fronteira que separa as duas Alemanhas tinha 1.378 quilômetros de comprimento. Rettensleben é um vilarejo na Alemanha Oriental. As pessoas aqui vivem praticamente ao lado da fortificação. Há controles já a 5 quilômetros da fronteira. Quem quer chegar até o lugarejo precisa de permissão. Bem na divisa, na própria cidadezinha de Rettensleben, os moradores enfrentam a constante ameaça de reassentamento forçado para áreas cada vez mais distantes da fronteira, embora aqueles que eram considerados fugitivos em potencial já tivessem sido realocados nos anos 50 e 60, por exemplo, como parte do que o governo comunista chamou de Operação Parasita. Antes de a Alemanha ser dividida, essa rua seguia em linha reta. Depois, a barreira de concreto simplesmente a atravessou, bloqueando a visão do Ocidente, sendo o primeiro grande obstáculo da fronteira fortificada. Nesse trecho, a terra de ninguém tem apenas 40 metros de largura, um dos pontos mais estreitos ao longo da divisa entre as duas Alemanhas. A apenas 5 metros do muro fica uma cerca cheia de alarmes, e várias aberturas tiveram que ser deixadas em suas profundas fundações para que os coelhos que vivem na área não os disparassem o tempo todo. Seis soldados montam guarda nas torres durante tempo integral, 2 no topo e 4 de pé na sua base. Em alguns locais, cães de guarda também são usados na vigilância. Outro sistema de alerta consiste num fio de arame. Quando alguém encosta nele, é disparado um sinal com luz amarela. A iluminação noturna deixa a faixa da morte clara como o dia, e quem tenta atravessá-la é recebido a tiros. Até 1983, as minas terrestres dispostas em muitos locais ao longo da fronteira alemã oriental representavam um perigo a mais. Do outro lado deste trecho, há mais um arame farpado. Quando tocado, dispara uma luz vermelha que permite aos guardas saber quanto o fugitivo conseguiu avançar. Paralela à rota de patrulhamento dos veículos militares, há uma área de terra nivelada de tempos em tempos para que toda e qualquer pegada seja detectada. Também aqui, bloqueios para impedir a passagem de veículos. As barreiras de concreto são erguidas apenas nas áreas consideradas mais vulneráveis à fuga. A maioria dos locais ao longo da fronteira interna da Alemanha é protegida por uma cerca de 3 metros de altura. Portões ligam a cerca ao muro, sendo que os primeiros metros do lado oposto ainda fazem parte da Alemanha Oriental, onde apenas os guardas especialmente confiáveis podem patrulhar. A centenas de metros dali, um dispositivo automático atira em qualquer um que toque o arame farpado. Cerca de 60 mil deles foram montados até 1983. Centenas de pessoas morreram tentando fugir da Alemanha Oriental, pois o regime comunista da República Democrática Alemã tinha feito seus cidadãos prisioneiros e os deixado literalmente entre muros. Versão brasileira, Ayupa.